Existem alguns ditados que fazem todo sentido na nossa vida. Você certamente já ouviu falar que só é próspero quem tem muito dinheiro. E por outro lado, você também já deve ter ouvido falar que dinheiro não compra felicidade. Eu sou o Maurício Colpas e nós hoje vamos falar sobre diagnóstico de prosperidade. O que define a sua prosperidade não é aquilo que você tem, mas como você age com aquilo que você tem. Como você lidar com aquilo que você tem. Na verdade, antes de ser próspero, você precisa ter uma mentalidade de prosperidade. E não, prosperidade definitivamente não está ligado única e exclusivamente ao dinheiro. Mas também faz todo sentido dizer que dinheiro colabora na felicidade. Porque no fundo não é o dinheiro, mas é aquilo que você faz com o dinheiro. É como você lidar com o dinheiro. Prosperidade é muito mais do que simplesmente dinheiro. Prosperidade é um estado de espírito. Você precisa se sentir próspero. Às vezes, pequenos detalhes fazem você sentir a sensação de prosperidade. É quando você está simplesmente apaixonado por uma pessoa e você acha que tudo na sua vida tem uma cor diferente. Você sente abundância de alegria, sente abundância de felicidade, sente abundância de amor. E você se sente verdadeiramente próspero, porque uma das áreas da prosperidade, que é a área da relação, a área pessoal, está devidamente preenchida. Talvez você com um pequeno sanduíche, num momento de muita fome, você se sinta verdadeiramente abundante. Porque você vai comer aquele sanduíche com muito prazer e ele não lhe foi negado. Você tem a possibilidade de adquirir aquilo que você tem. E você consegue comprar um sanduíche que vai ser a maravilha do seu dia. E aquilo vai te dar uma satisfação muito grande. E esse poder de você conseguir adquirir o seu sanduíche, conseguir adquirir o seu pedaço de pão, o seu prato de comida, é uma verdadeira sensação de abundância. Porque simplesmente você conseguiu matar a sua fome com um pedaço de pão ou com um prato de comida. E aquilo vai lhe dar prazer, como um simples copo d'água quando você está com muita sede. Então essa sensação de ter capacidade de trazer abundância onde há escassez é que é a verdadeira sensação de prosperidade. Portanto, como eu disse, a prosperidade não é simplesmente um ato isolado. A prosperidade é um conjunto de fatores que leva você a ter a sensação de ser uma pessoa próspera. E você pode ser próspero antes de efetivamente atingir essa abundância. Porque você tem uma mentalidade de prosperidade. Você consegue trabalhar a prosperidade antes mesmo de você atingir o seu objetivo, quer seja financeiro, quer seja social, quer seja pessoal, quer seja familiar. Todas essas linhas básicas que compõem o alicerce da verdadeira prosperidade pode ser trabalhada uma a uma, individualmente, criando mesmo, antes de atingir o escalão máximo dessas saúdes da prosperidade, criando então, como disse, uma mentalidade próspera. Por isso, é importante que você tenha uma consciência de que prosperidade não se compra no supermercado. Prosperidade é algo que é construído, primeiro dentro da sua própria mente, depois através dos instrumentos que te levam à realização dessa prosperidade. Contudo, para você atingir a sua prosperidade, você tem que se sentir verdadeiramente capaz de ser próspero. O resultado da sua prosperidade depende muito das crenças que estão dentro de você, daquilo que você acredita que é capaz de fazer para que você possa se sentir verdadeiramente próspero. É claro que para você atingir essa abundância, para você se sentir verdadeiramente próspero, você tem que ter capacitações para isso. Você tem que ter crenças que te impulsionem a isso. Por outro lado, se você estiver vivendo um momento de escassez e você fixar o seu olhar na escassez, o que você vai conseguir construir a partir daí é simplesmente a escassez. E então você tem que transformar, transmutar essa energia de baixa frequência com base nas suas crenças da incapacidade em crenças de capacitação.
mudar, transmutar essa energia de baixa frequência em energia de alta frequência. Porque o que acontece? Quando você normalmente não atinge um resultado, quando você não conquista algo, ou quando você precisa de algo que você não tenha, a nossa preocupação normalmente é focar naquilo que nós não temos. E quando nós não temos, nós ficamos preocupados em ter aquilo que nós não temos. Então, nota bem, é totalmente diferente quando você vibra numa frequência de escassez, porque você está focado naquilo que você não tem. Quando você foca naquilo que não tem, você está vibrando na frequência da escassez. E o que acontece? O universo, como você já sabe, diz sempre sim àquilo que você foca. Diz sempre sim àquilo que você pede. Embora você não esteja pedindo escassez, o seu foco está exatamente naquilo que você não tem. Enquanto você não tirar o seu foco da sua escassez, daquilo que você não tem, o universo não vai lhe retornar nada além da escassez. Porque, como eu lhe disse, o universo responde sempre sim às suas questões. E não é o fato de ter lá no universo alguém que diga sim, senhor, toma. Não. É porque você vive uma sensação de escassez e você cria uma realidade de escassez. Portanto, é preciso, para você mudar toda essa frequência, é preciso mudar as suas crenças, é preciso mudar a sua visão, é preciso mudar aquilo que você acredita que você é capaz de fazer. E em vez de você estar preocupado com aquilo que você não tem, é você ser grato por aquilo que você tem. Por isso, a questão da prosperidade, como eu falei no início da nossa conversa, não tem a ver necessariamente com o que você tem ou deixa de ter, mas tem a ver com aquilo que você faz com aquilo que tem. Como você realiza os seus objetivos com base naquilo que você tem. Porque quando você foca em alguma coisa, o que é focar? É colocar luz, é você colocar olhar. Foco é mais ou menos assim. Imagina que você tenha um alfinete em cima de uma mesa, num quarto escuro. Se eu pegar uma lanterna e acender a lanterna apontando o foco da lanterna para o alfinete, eu não vou ver nada naquele quarto. Eu só vou ver o alfinete. Quando você põe foco em alguma coisa, o que quer que seja, esse foco dá vida àquela situação, aumenta aquela situação. Se você tem um problema e começa a dar foco no seu problema, você vai dar vida àquele problema. Você vai dar aumento de dimensão naquele problema. É diferente quando você dá foco na solução. Eu já citei uma vez, e gosto de citar muito uma fotografia que eu já vi, que uma vez me enviaram até por e-mail, uma fotografia de um gato, que ele está dentro de uma casinha, sabe aquelas casinhas de transportar os gatos? Que é uma casinha fechada, que tem porta, umas janelinhas. O gatinho era sempre, provavelmente, né, na história, o gatinho era sempre transportado naquela casota, de um lado para o outro, seja para o veterinário, seja para outra casa, seja para passeio. Então o que acontece? Um dia o dono simplesmente colocou o gato lá dentro, tirou a parte de cima, porque aquilo tem umas arruelazinhas, você tira a parte de cima e fica a porta e a base. O gato ficou ali dentro, olhando só para a fechadura. Ou seja, o foco dele estava no problema, não estava na solução. Porque ele sabia que se a chave virasse, ele saía pela porta. Ele só enxergava aquilo. A parte de cima foi retirada. Se ele não tivesse focado no problema, ele veria que ele estava totalmente solto. Bastava ele tirar o foco do problema e olhar a solução. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Quando surge um determinado problema, uma determinada dificuldade, nós ficamos olhando na fechadura. Nós ficamos olhando naquilo que nos bloqueia, naquilo que nos impede, naquilo que nós não temos. E quando nós olhamos só para o problema, você só vai dar aumento de dimensão do problema e você não vai conseguir enxergar mais nada. E aí você vai começar a trabalhar numa frequência de problema, numa frequência de dificuldade. E você já sabe que quando você está numa determinada frequência, você vibra nessa frequência e o universo responde na mesma frequência. Então é aprendermos que, para sermos prósperos, nós devemos sempre tirar os olhos do problema. Começar a colocar foco na solução.
Quando alguém chegar para você e falar assim, nós temos uma situação para resolver, porque o problema é que eu não consigo fazer isso, o problema é que não sei o quê, você fala, para. O problema eu já entendi. Qual é a solução? Compreende? Não adianta você ficar discutindo problemas. E às vezes você encontra grupos de pessoas que só sabem reclamar, só sabem falar dos problemas, não encontram solução. E enaltecem os problemas, e falam e replicam a informação em relação ao problema, e reclamam continuadamente em relação ao problema, mas esquecem de pensar na solução. E quanto mais você foca no problema, mais dificuldade você encontra, menos solução você encontra. Porque você não está parado para pensar numa solução, você está parado para dar luz, foco, grandeza ao problema. Por isso o importante é sim ter noção das nossas objeções, das nossas dificuldades, dos nossos nãos. Mas é muito importante também você não focar nessa questão do não e começar a ver o outro lado, as soluções dessas objeções. É muito importante você perceber onde é que estão os seus medos. E em vez de focar nos seus medos, procurar soluções para esses medos. Normalmente, o medo vem em cima do abstrato, daquilo que é desconhecido. E quando você começa a pesquisar a fundo aquilo que te amedronta, você começa a encontrar explicações plausíveis e justificáveis para que você entenda aquele medo. E entendendo aquele medo, ele deixa de fazer a função de te paralisar. Da mesma forma, quando você se sente irritado com alguma coisa. Se você se sente irritado com alguma coisa, pare e perceba o que está fazendo você ficar irritado. Imagina que você trabalhe com uma determinada pessoa e essa pessoa te incomoda muitas vezes. Quer seja pelo padrão de comportamento dela, quer seja pela maneira como ela fala, seja o que for. O que é que você tem que fazer? Você tem que entender que, na verdade, nem é essa pessoa que tem o poder de te irritar. Porque a pessoa pode ser o que for, mas você é que tem o controle sobre você próprio. Então não é a pessoa que vai te irritar. É você que está se deixando irritar pela pessoa. Mais uma vez, se você puser foco na irritação, puser foco na pessoa, você vai continuar a reparar nos problemas que ela te traz. Então você tira o foco da pessoa e põe o foco onde você tem que pôr verdadeiramente, que é em cima de você próprio. E aí você vai perceber que na verdade não é ela que te irrita, não é ela que te incomoda, é você que se permite ser irritado, é você que se permite ser incomodado por aquela pessoa. E quando você percebe isso, a chave vira. Quando você consegue perceber isso, você muda a sua atitude, você muda o seu comportamento e aí você vai mudar o seu resultado. E aí sim, você vai se sentir uma pessoa feliz, você vai se sentir uma pessoa próspera, você vai criar uma mentalidade de prosperidade porque você vai ter noção exata daquilo que você está a viver. Você, em vez de estar focado no problema, começa a parar para pensar e olhar nas soluções. Quando você começa a perceber que você tem o controle absoluto das suas ações, e que, no fundo, ninguém tem o poder de influenciar as suas atitudes, você tem o comando nas mãos. E aí você começa a decidir o seu comportamento e não se deixar levar pelo comportamento que as outras pessoas te impõem, mas que você só aceita se você quiser. Você vai lidar com pessoas de diversas vertentes de personalidade. E a questão é você entender que a personalidade do outro não tem como influenciar o seu comportamento. Você vai encontrar pessoas no seu dia a dia que sabem falar docemente e vai encontrar pessoas no seu dia a dia que são agressivas a falar. Você escolhe como é que você vai reagir diante de um e diante de outro. Vai ter pessoas que você vai lidar no seu dia a dia que têm uma educação muito mais refinada e tem outras pessoas mais grosseiras. Tem pessoas que não conseguem se controlar muito bem no que diz respeito a multidões. No fundo, é tudo uma questão de entender a situação para poder não ficar focado no problema e arranjar a solução. Ou seja, sair do modo problema e entrar no modo solução. Como eu falei então, a prosperidade não é algo que você compra numa feira ou no mercado. A prosperidade, como eu disse, é algo que você constrói.
Você primeiro precisa ter o domínio dos seus pensamentos, o domínio das suas ações, o entendimento do seu comportamento, para que você possa agir de forma a construir uma mentalidade próspera e, a partir daí, gerar a sua própria prosperidade. E você pode, inclusive, potencializar essa sua mentalidade próspera, trabalhando no sentido de que você pode cada vez mais atingir os seus objetivos com mais facilidade, trazendo então resultados positivos e se tornando de fato uma pessoa feliz e se sentir verdadeiramente próspera. Outro dia mesmo eu fui à casa de uma pessoa amiga e na portaria do prédio tinha uma pessoa tentando empurrar a chave para o buraco da fechadura para abrir a porta e reclamando que todas as vezes era a mesma coisa, que ele não sabia mais o que fazer e que a chave era uma droga e que a culpa era do condomínio e que o condomínio andava a fazer outras coisas que não resolver a questão da chave e que ele já tinha ligado para lá várias vezes. Ou seja, só reclamava. O foco dele estava onde? No problema da chave. E ele não parava para pensar que havia algo que ele poderia fazer para resolver, pensar na solução. Talvez algo que era simples e tão simples quanto atravessar a rua e ir no chaveiro em frente para limar a chave. Ou para fazer até a troca do canhão. Se é algo que está nas suas mãos fazer, se ele tem capacidade, se ele tivesse capacidade de chegar lá e trocar o canhão e apresentar as contas ao condomínio, pronto, o assunto estava resolvido. Se ele não tivesse essa capacidade financeira de trocar o canhão naquele momento, ele poderia, em vez de ficar reclamando, pensar numa solução. Compreende quantas vezes as pessoas reclamam, e o reclamar, ele cria uma energia bastante densa ao seu lado. Quando você levanta de manhã e dá um pontapé na ponta da cama com o dedo, não é? E você começa já a reclamar a partir daí, nota que depois é você tomar o café e vai queimar a língua. É você ligar a água para lavar as mãos e a água está quente e você queima a mão. É você vai vestir as calças e as calças lavou e encolheu. Aí começa uma série de coisas a acontecer, uma atrás da outra, porque você se ligou naquela baixa frequência e quanto mais você vibra na baixa frequência, mais problemas acontecem. Aí você chega no final do dia, você fala assim, porra, hoje foi um dia que era melhor eu não ter nem levantado. E então é uma questão de você simplesmente, quando acontecerem situações que te prendam a um determinado resultado negativo, em vez de você voltar a ficar preocupado com o negativo, reclamar, xingar, protestar, para, respira, pensa e crie uma situação alternativa. Crie soluções. Um toquezinho na beirada da cama é horrível, uma dor às vezes terrível na pontinha do dedo. Mas para, pensa, respira fundo, acontece. Você não transforma a sua vida inteira naquele dia num rol de desenvolvimento de problemas, num desencadear de problemas, para transformar o seu dia num pesadelo. E isso acontece. E se você transformar o seu dia inteiro num pesadelo, você no final do dia vai dizer, como eu falei, que pena que eu acordei hoje, eu antes deveria ter dormido. E não, claro que não, você está aqui para viver. Você está aqui para acordar todos os dias e está aqui para ter dias felizes todos os dias. E está nas suas mãos tomar essa decisão. Em vez de tomar o pontapé na beirada da cama, reclamar, bufar, irritar e quebrar o copo da água que você vai beber, e lavar a mão na água quente, e tomar o café tá sem açúcar, e pegar o carro e dar uma batida no trânsito, e chegar atrasado no trabalho, e o seu cliente combinou a hora e não aparece, e você ainda se indispõe com o seu funcionário porque o funcionário não fez aquilo que você... Ou seja, aí vira uma bola de neve. Um problema atrás de outro. E você torna o seu dia uma carga de emoções negativas. Porque você não consegue olhar para soluções. Você não consegue pensar em alternativas. Ah, Maurício, tudo é muito bonito na hora de falar, mas na hora de fazer não é bem assim. Não, na hora de fazer é bem assim. Está nas suas mãos. A melhor forma é você dar uma pausa para você mesmo. É você olhar para a natureza, é você olhar para coisas belas, é você respirar profundamente,
sabe que a respiração é um dos mecanismos de melhor controle mental, físico, biológico, para que você se restabeleça no seu estado natural. Uma simples pausa de respiração é suficiente para que você se recomponha, se reorganize. E se você tiver presente na sua mente de que você, quando pensa no problema, atrai problema, se você puser na sua mente de quando você trabalha negativamente, você vai estar atraindo negativamente, se você coloca na sua mente que quando você começa a trabalhar para o desacerto, você vai trazer desacertos, você começa a ter consciência de que como você produz o resultado consoante aquilo que você pensa, então você começa a alterar o seu comportamento. Alterando o seu comportamento, você vai alterar os seus resultados. Alterando os seus resultados, você escolhe se quer ter resultados positivos, se quer resultados negativos. Com resultados positivos, a chance de você ser uma pessoa próspera, feliz, capaz de trazer realizações e concretizações é muito maior do que a chance de você trazer situações infelizes, fracassos e dissabores. E o mais importante disso tudo é perceber que a vida não é um mero acaso. A vida não é uma situação que acontece porque tem que acontecer. Não é? Porque se tivesse realmente já tudo definido, não valia nem a pena sequer estar vivo. Não é? Porque você já sai com um livro de instruções, como vai começar a sua vida e como vai terminar, e as coisas não são assim. Você, quando vem para cá, vem com aquela tela branca enorme para você pintar o seu dia a dia. Por que você vai fazer quadros horrorosos da sua vida? Por que você vai escrever páginas e páginas de dias ruins? Por quê? Se você pode escrever páginas de dias bons. No final da sua vida você tem um livro, o livro da sua vida. Como é que vai estar esse livro da sua vida escrito? Você viveu uma vida plena? Você viveu uma vida com abundância? Ou você viveu uma vida de sofridão, de escassez, de tristeza? Bom, se você sabe que tem um livro em branco, se você sabe que tem uma caneta, e você sabe que você escreve a história desse livro, por quê? Por que você vai fazer o pior livro da sua única existência? E isso tem a ver com a sua capacidade mental. Você criar uma mentalidade de prosperidade. De você criar uma mentalidade de resultados positivos na sua vida. De você escrever um livro em condições. Ou se for o caso de uma tela, de você pintar um lindo quadro que represente a sua vida. Portanto, o livro é seu e está em branco. A tela é sua, está em branco. A caneta, o pincel, a tinta está nas suas mãos. O que é que você vai fazer a partir de hoje? Portanto, as mudanças podem acontecer a qualquer momento. E as pessoas às vezes se prendem também em outras questões. Ah, porque eu não tenho idade. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não tenho... Ou seja, porque não tem, porque não tem, porque não tem. Ah, porque eu estou desesperado, porque eu tenho contas para pagar. Tenho contas. Tenho contas, tenho contas. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tem dinheiro. Compreende? Você focar no problema, não focar na solução, focar no negativo, focar nas situações de escassez. O que você recebe é exatamente aquilo que você pensa. Então, vamos mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Mudando a sua forma de pensar, você começa a interagir positivamente com todo o universo e começa a gerar outros tipos de resultados. Você sabe que existem várias realidades possíveis de hoje em diante para a sua vida. Várias. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Não tem um chipzinho que determina que a sua vida vai ser assim ou vai ser assada. Não é o Criador que diz a você, quando vem para aqui, que você vai ser um assassino. Que Criador é esse? Não é um Criador que chega em você e diz assim, você vai ser pobre e você vai ser rico. Que Criador seria esse? As oportunidades são iguais para todas. Você tem sim, é o seu livre-arbítrio.
como você vai fazer a sua vida, na sua jornada de vida. E as pessoas preferem não ter o domínio da sua vida. Entregam a sorte. Ah, é o destino. Não é? E não, o destino é seu. É você que constrói. A sorte é sua. É você que constrói. Que sentido faz um criador te colocar numa situação de jornada de vida e para um dizer você vai ser infeliz e para outro dizer você vai ser triste? Ou para outro vai dizer você vai ser alegre? As oportunidades são iguais para todos no mesmo planeta. Um planeta de abundância. Então, ou você olha com bons olhos e toma atitudes que te leve ao progresso, ou você foca nos problemas. E a vida passa a ser um problema, um rol de problemas. No fundo, o diagnóstico de prosperidade tem a ver com o seu comportamento, a forma como você enxerga a sua vida, a forma como você age diante dos problemas, a forma como você decide agir diante de qualquer situação. Aonde você quer pôr o seu foco, a luz da sua lanterna. Se você quer iluminar o problema cresce. Se você quer iluminar a solução aparece. Diagnóstico de prosperidade é dado por você, de acordo com as suas atitudes. Por isso, muitas pessoas falam que ter dinheiro não traz felicidade. Ou ser próspero não é ter uma carteira cheia de dinheiro. É claro que o dinheiro não resolve tudo, mas o dinheiro é um grande aliado para que você possa adquirir situações que te façam se sentir bem. Se você não lidar bem com o dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Se você acha que o dinheiro é um problema, o dinheiro nunca vai chegar a você. O dinheiro não traz felicidade, eu diria que o dinheiro não compra a felicidade, mas ajuda bastante. Por isso a pergunta eu deixo para você. Qual é o diagnóstico de prosperidade que você tem na sua vida atualmente? Para onde você costuma olhar quando você tem um grande desafio? Gostou desse vídeo? Então você faz duas coisas. Dá um gosto e clica no sininho. Assim você vai receber mais conteúdos de vídeo como esse. Até a próxima!